Bom, vamos lá para o passo 2 de Quem Pensa Enriquece. Caso você tenha caído de paraquedas aqui, nós estamos fazendo um review sobre a série e eu estou trazendo a minha perspectiva referente ao livro escrito por Napoleon Hill. Então, se você quer acompanhar desde o começo, clica aqui em cima do card que vai aparecer na sua tela, você assiste o prólogo, episódio 1, e depois você continua aqui no episódio 2. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Passo 2 é fé e confiança. E é um assunto assim que eu gosto muito, porque a fé é algo que eu tenho muito forte na minha vida. Eu sou cristão, então é algo trabalhado constantemente na minha vida. Bom, vamos lá. Separei alguns tópicos aqui referente ao capítulo 2. Vamos lá. Fé dirigida torna todo o pensamento palpitante de poder. Você pode erguer-se às alturas ilimitadas, impelido pela força ascendente de sua poderosa e nova autoconfiança. Então, você ter sua autoconfiança, você exercer a sua fé, ela pode te levar a alturas inimagináveis. Eu, atualmente, estou e já estive em locais aos quais eu nem imaginava. Mas graças à fé exercida, estive, presenciei e está e foi fenomenal. Vamos lá. Falar sobre a fé e o que ela representa. Para mim, a fé, você tem... Na minha concepção, a fé tem dois caminhos, tá? Tem a fé que é tudo aquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos. Então, essa é uma parte da fé. E a outra é ter fé em alguém ou ter fé em alguma coisa, que no caso seria acreditar profundamente que aquela pessoa ela será fiel, que o seu empreendimento, o seu negócio, a sua sociedade irá gerar muitos frutos. É você crer, acreditar. Então você tem fé. 2. Consciente fala para o subconsciente, que devolve em formato de fé. Bom, quando nós estamos exercendo a nossa fé, nós estamos falando, nós estamos proferindo algo com nossa boca ou com a nossa mente. Isso é consciente. Então, tudo o que nós falamos, o nosso consciente, ele vai para o nosso subconsciente, tudo aquilo que nós lemos, ouvimos, tudo aquilo que nós vemos. PNL explica muito isso, tá? Aquela partezinha do que os 5% é o nosso consciente, os outros 95% são o subconsciente, o famoso iceberg. Então, quando nós proferimos algo com a nossa imaginação, com a nossa boca, quando nós acreditamos, o nosso consciente manda para o nosso subconsciente e isso é devolvido em formato de fé. A nossa fé, aquilo que nós profundamente acreditamos. Vamos lá. Terceiro, se você estiver no meio de pessoas que só pensam em tristeza, reclamam da vida dos outros ou reclamam da própria vida, fala mal da vida dos outros, do que você estar no meio de num ambiente onde as pessoas têm pensamentos positivos, você irá se transformar numa pessoa para baixo, uma pessoa melancólica, numa pessoa que só reclama. Por quê? O ambiente, ele te molda. Certo? Um outro exemplo é igual a laranja podre, ou a fruta podre no meio das outras. Apodrece todo o resto. Então imagina só, você está tentando exercer a sua fé, a sua autoconfiança, só que você está inserido ou inserida num contexto
onde as pessoas não têm pensamentos positivos, as pessoas procuram sempre ver a situação pelo pior lado possível. Dificilmente você irá prosperar na sua vida. E eu tenho certeza que você, assim como eu, quer prosperar muito. Sabe aquela máxima de que as 5 pessoas com que você mais convive definem quem a pessoa que você é? É exatamente isso. Então, faça uma autoanálise, se possível, recomendo que você troque ambientes, troque amizades. E quando eu falo trocar amizades, tem alguns pontos a serem analisados. Existem aquelas amizades que realmente você descarta elas, porque elas não te agregam nada, só te prejudicam, te fazem mal, então não tem por que elas estarem no seu contexto. Existem as amizades que você pode até cumprimentar a pessoa, sair com ela para se divertir e tudo mais, mas ela não fará parte do seu íntimo. E existem as amizades que você tem aquele prazer em estar próximo, porque você sabe que aquela pessoa é o tipo da pessoa que vai te impulsionar além dos limites. Aquela pessoa que te provoca a ser melhor, a dar o seu melhor a cada dia. Eu, particularmente, troquei várias das minhas amizades. Muitas das pessoas que me acompanharam até um certo período da minha vida, hoje em dia não fazem mais parte do meu contexto. Por quê? Porque os propósitos são diferentes. Eu escolhi trilhar um caminho do empreendedorismo, um caminho da alta performance, da alta performance, e as outras pessoas optaram por somente curtir a vida, não se preocupar em prosperar, em fazer algo melhor, tanto para si quanto para as pessoas ao seu redor. Então, você vai trocando isso, são ciclos, tá? Normal. Vamos lá. 4. Não existe azar. Ó, para quem acredita no azar, segundo o livro, tá? O seu subconsciente transfere ao seu estado físico o que está na sua mente. Se der errado, não é azar. Você pode aprender muito com isso. Depende da forma como você vê a situação, e isso requer prática e não somente leitura. Então, no episódio anterior, eu falei que eu não erro. Ou eu acerto ou eu aprendo. Eu não perco. Perdão, eu não perco. Ou eu acerto ou eu aprendo. Então, conforme você vê a situação que acontece com você, você vai tirar inúmeras lições. E você pode usar isso, e você deve usar todas essas situações como um propulsor para a sua vida, para o seu negócio, para a sua carreira. Analise a situação de várias óticas. E se você for perguntar para alguém, pedir um conselho, uma opinião, saiba exatamente para quem você vai estar pedindo esse conselho, né? Porque receber conselho de quem nunca construiu nada na vida vai ser dar um tiro no próprio pé. Pode ser a pessoa mais próxima a você, mas se a pessoa ela não tem know-how, não tem portfólio, não vai adiantar. Beleza? Vamos lá. 5. Fé dá poder ao pensamento. Tenha fé e como ter isso? Autossugestão. Quando a gente fala tenha fé, o ter fé, ok, eu tenho fé. Mas e para quem não sabe como ter a fé? Como é que chega nesse ter fé? Que no caso é a autossugestão. Eu, como cristão, acredito que Jesus me salvou, Jesus é o caminho, enfim. Mas como que eu acredito nisso? E tem duas formas. A primeira forma é imposta por outras pessoas, então normalmente você vai ouvir alguém
vir para você e falar da mesma forma como eu estou falando, né? Jesus é o caminho, a salvação, a verdade e a vida. Ok, beleza. Isso é uma pessoa falando para você. Outra coisa é você falar isso para si mesmo. Você estar frente ao espelho, você estar em pensamento, é autossugestivo. Você está falando que aquilo vai dar certo, que aquilo é o que é o correto. E tem um perigo, vamos colocar assim, na autossugestão que a gente vai descobrir um pouquinho mais para frente, tá? Vamos lá. Sexto, pensamentos misturados a qualquer dos sentimentos emotivos constituem força magnética, que atrai outros pensamentos similares ou com eles relacionados. Tendemos a atrair pessoas e coisas as quais pensamos. Por exemplo, você quer mudar o seu ecossistema, certo? Você quer ir para um ambiente elevado, você quer fazer novas conexões, conhecer novas pessoas. Mas se você continuar pensando da mesma forma, se você não procurar lugares diferentes, isso não vai mudar. Você sempre vai atrair as mesmas pessoas. Então, se você tiver um pensamento negativo, um pensamento de escassez, só vai aparecer gente com um pensamento de escassez. E eu posso dizer para vocês que atualmente me incomoda tanto, mas tanto estar próximo a pessoas que só reclamam das coisas que acontecem, que me chega a dar coceira, sabe? É uma repulsa. Não dá esse magnetismo. Agora, quando chega uma pessoa ao meu lado que começa a falar sobre ideias, sobre qual foi o plano que ela executou para alcançar determinado objetivo, cara, isso me atrai de uma forma que é magnético, colocar dessa forma, ok? Sétimo, autossugestão é repetir diversas vezes para si mesmo até que passe a acreditar no que se diz. E eu vou ler os 5 passos para a autoconfiança segundo o livro, tá? Vamos lá. Primeiro, sei que tenho a capacidade de atingir o objetivo do meu propósito definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua para a sua realização. Aqui e agora, prometo empreender tal ação. Você sabe, você acreditar que você tem um objetivo, você tem a capacidade de atingir aquele objetivo. Se você não acredita em si próprio, no seu próprio negócio, de que você é capaz, dificilmente alguém vai acreditar em você. Eu posso usar a minha vida como exemplo. A partir do momento em que eu comecei a me ajudar, a me aperfeiçoar, muita coisa começou a acontecer na minha vida. As pessoas veem, tipo, ele tá trilhando o caminho dele, ele tá buscando, ele tá indo, ele tá se aperfeiçoando. Então, é o tipo da pessoa com que eu gostaria de estar próximo. Algumas pessoas já me relataram isso. Vamos lá. 2. Compreendendo que os pensamentos dominantes de minha mente reproduzir-se-ão, ou no caso serão reproduzidos futuramente em ação externa, física, transformando-se em realidade física, portanto, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diários na tarefa de pensar que sou a pessoa que pretendo me tornar, criando desse modo uma imagem clara em minha mente. Aqui você pode ver alguns exemplos que outras pessoas falam, que é quando você compra um objeto em miniatura e coloca próximo à sua mesa, ou a um ambiente que você sempre esteja, para que você sempre esteja olhando para aquilo, e sempre que você olhar aquilo, você vai lembrar que o seu objetivo é ter aquele bem material de verdade.
em tamanho real, funcional, na sua frente. Ou então uma viagem dos sonhos que você gostaria de fazer. Normalmente os casados, os noivos têm isso, né? Para onde nós gostaríamos de passar nossa lua de mel? Grécia, Paris, Miami, Bahamas, Porto de Galinhas, litoral de Ubatuba, em vários lugares, Nova York. Então você tem aquilo, né? Ou então para aqueles que colocam um cheque no valor de X reais, emoldura, coloca assim num local de destaque para sempre passar ali, olhar e falar, putz, é isso. Meu foco, minha meta, até aquilo ser realizado, até atingir aquilo. E uma outra forma que está descrita no livro é você pensar por aquilo durante 30 minutos do seu dia e você já se vê em posse daquilo. Tem muita gente que fala, e eu realmente acredito, né? Por isso que eu estou fazendo esse review dessa série, desse livro aqui. Eu tenho fé em que isso é verdade, que isso é real. Para mim faz muito sentido. Então tem pessoas que já se imaginam dentro de um carro. Eu tive essa experiência. Hoje em dia eu tenho, graças a Deus, eu tenho um carro importado. E eu já me imaginei dentro de um. E isso se tornou realidade. Já me imaginei frente a essa câmera, gravando com essa qualidade de imagem e áudio. E hoje é realidade. E já me imagino mais para frente em um outro cenário bem mais profissional. E isso irá se tornar realidade. Ok? Terceira. Sei pelo princípio da autossugestão que qualquer desejo que eu mantenha com persistência na mente procurará no futuro expressar-se através de meios práticos de atingir o objetivo existente por detrás desse desejo. Portanto, devotarei 10 minutos diário para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. Um exemplo, posso dar um exemplo para vocês, é eu gravando aqui, agora para vocês. Provavelmente passará de 10 minutos e eu estou exercendo a minha autoconfiança em estar frente a uma câmera falando. Você pode treinar isso no seu espelho, em casa, enquanto você estiver dirigindo. Treine a sua autoconfiança, fale para si mesmo, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Eu sou a pessoa que eu desejo ser e eu me tornarei essa pessoa. Quinto e último, e é o mais extenso. Compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode mudar muito sem ter sido construída sobre verdade e justiça. Ó a integridade aí, hein? Portanto, não me envolverei em transação alguma que não beneficie a todos a quem afetar. Terei êxito atraindo para mim as forças que desejo usar e a cooperação de outros. Induzirei outros a servir-me pela minha boa vontade em servi-los. É uma troca, tá? Aqui é uma troca. O dar para receber ou o receber para dar. Uma troca. Eliminarei o ódio, a inveja, o egoísmo e o cinismo, cultivando amor pela humanidade, pois sei que uma atitude negativa para com os outros nunca me trará sucesso. Farei com que os outros acreditem em mim, porque eu acredito neles e em mim mesmo. Ó a autoafirmação. Assinarei essa fórmula, recomendá-la-ei à memória, repetindo-a uma vez por dia em voz alta, com fé integral de que influenciará gradualmente meus pensamentos e ações, de modo a tornar-me uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. Por detrás dessa fórmula existe uma lei natural que até hoje ninguém conseguiu explicar. O nome dessa lei tem pouca importância.
O que importa a respeito dela é que funciona para a glória e sucesso da humanidade. Se for usada de maneira construtiva, se, porém, usada de maneira destrutiva, destruirá com a mesma facilidade. Nessa afirmação está uma verdade muito significativa, ou seja, aqueles que fracassam e terminam a vida na pobreza, infelicidade e desespero, fazem-no por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Pode-se encontrar a causa no fato de que todos os impulsos do pensamento têm tendência a refugiar-se em seu equivalente físico. Então aqui, a técnica ela funciona, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto é que existem pessoas que mentem tanto que elas passam a acreditar na própria mentira. E isso acaba se tornando uma realidade em alguns casos, certo? Mas você pode ter a certeza de que isso funciona e que o que está escrito no livro que Napoleon Hill escreveu é verídico e é de boa índole, porque aqui ele diz que você tem que ter integridade. Faça algo que não vá prejudicar os outros, mas que traga um bem para todos ao seu redor. Pense no macro, não pense no micro. Não pense só em você. Certo? Vou dar um outro exemplo que eu também dei no primeiro episódio. Eu estou gravando isso aqui para vocês como forma de desafio para mim mesmo, em estar frente à câmera, frente à iluminação, gravando, trazendo conteúdo para transbordar na sua vida ao ponto de que eu espero profundamente que desperte o desejo de você ler e tirar suas próprias conclusões a respeito do livro. Se você já tem o conhecimento do livro, já leu 1, 2, 3 vezes, leia quantas vezes for necessário. E por quê? Eu já li uma vez, essa é a segunda vez que eu estou lendo e fazendo esse review simultaneamente. Toda vez que você lê, é igual a Bíblia. Toda vez que você lê com uma outra perspectiva. Por quê? Porque você já não é a mesma pessoa que você era antes. As coisas na sua vida, elas começam a mudar. E a partir do momento em que elas mudam, você começa a ter outra percepção de mundo, de si mesmo. As coisas que estão escritas no livro começam a fazer um outro tipo de sentido para você. E você pensa, bilionários, multimilionários leem este livro. Nós também lemos este livro. Eu sou um miliardário, por assim dizer. Chegarei a ser milionário, mas atualmente sou um miliardário, tá? E leio esse livro, então leia também este livro várias vezes, ok? Vamos lá. 8º ponto aqui. Lembrando que esses últimos 5 aqui, né, são os passos, segundo o livro, para a autoconfiança. Agora o 8º ponto que eu coloquei. O pensamento pode te levar para o sucesso ou fracasso. E eu lerei um poema que está escrito no livro. Se você pensa que foi derrotado, foi derrotado. Se você pensa que não ousa, não ousa. Se você gosta de ganhar, mas pensa que não pode, é quase certo não poder. Se você pensa que perderá, está perdido. Pois fora do mundo, percebemos que o sucesso começa com a vontade de alguém. Tudo está no estado da mente. Se você pensa que foi sobrepujado, foi sobrepujado. É preciso que pense em altos termos para se elevar. É preciso que esteja seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida não sempre serão vencidas.
pelo homem mais forte ou mais veloz, mas cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa que pode vencer. Trarei uma analogia aqui bem histórica da Bíblia. Davi e Golias. Ok? O homem que vence é o homem que pensa que a vitória é certa. Davi frente a Golias. Golias, alto guerreiro, medindo ali os seus 3 metros de altura. Massacrou praticamente todo o exército, não tinha ninguém à sua altura. Davi, baixinho, era forte, né? Deixar isso bem claro. Davi treinou, Davi matava leão, urso. Então, ele estava preparado. E talvez por este preparo é que ele tivesse tanta fé nele mesmo e principalmente antes de ter a própria fé em si, ele tinha fé no Deus de Israel. Mas se você olhasse ali o cenário, o improvável que deu certo. Então ele tinha fé nele mesmo, foi lá, pum, matou. Beleza? Tenha fé em si mesmo. Nono, já estamos chegando no finalzinho aí. Uma história sobre riqueza. É uma história que tem no livro, e eu dei uma resumida, e a depender do quanto você fatura, do quanto você tem de know-how, essa história vai ter uma representação diferente para você, tá? Sugiro você a lê-la também. Mas vamos lá. O único homem teve uma brilhante ideia. Entra aquela história, né? Uma ideia vale milhões, bilhões, trilhões. Um único homem teve uma ideia brilhante de unir empresas do aço, do ramo do aço, para revolucionar a realidade da época. Um tanto quanto ousado, porém teve fé em si mesmo, na própria ideia e soube apresentá-la de forma brilhante, que em pouco tempo depois de um discurso entre alguns figurões, todo o cenário conhecido foi mudado e bilhões de dólares foram gerados. Então ele acreditou em si mesmo, acreditou na ideia, ele colocou essa ideia em execução, ele apresentou essa ideia de uma forma tão brilhante que prendeu a atenção das pessoas. Aquela retenção de público que tanto nós buscamos aqui nas redes sociais. Então, não só basta você acreditar em si mesmo e você ter uma ideia brilhante. Você tem que aprender a apresentar isso, a colocar de uma forma que tenha começo, meio e fim, que tenha uma certa eloquência, que faça sentido, que as pessoas, todo o cenário ganhe com a sua ideia, ao ponto de fazer as pessoas falarem: eu preciso fechar negócio com você. Sua ideia é brilhante. Moral da história: a riqueza começa em forma de pensamento, passa para a forma de ação e termina em resultado. Então, basicamente, vai funcionar desse jeito. Eu penso, eu executo, obtenho resultado, eu analiso os resultados que foram obtidos para ver se eu continuo, o que eu melhoro. É o ciclo. Beleza? Pontos a fixar, finalzinho aqui. A fé é indispensável para o sucesso. Ela é induzida e fortalecida pelas instruções dadas ao subconsciente. Tanto a pobreza como a riqueza são produtos da fé. E é por isso que a pobreza e a riqueza, elas estão interligadas. Se você tem fé que você não irá prosperar, que as coisas na sua vida nunca dão certo, nunca vão dar certo, dificilmente você vai conseguir ter a prosperidade que você busca, certo? Agora, se você almeja a sua prosperidade, se você trabalha para isso, se você tem fé e você faz com que as coisas cooperem para o seu bem,
Acredite em si mesmo. Tenha a autoconfiança. Faça uso da autossugestão, ok? Bom, essa aqui foi a segunda aula. Agradeço a vocês que ficaram aqui. Se porventura algo não fez sentido para você, coloque aqui nos comentários também. Vamos trocar ideias. Conversar é sempre bom, ouvir opiniões diferentes, agrega e muito. E se algo do que eu falei para você fez sentido, que bom, fico muito feliz, tá? Gente, fique com Deus e até o próximo episódio. Porque quem pensa, enriquece.